Inflação, custo de vida, a gente sabe o quanto o valor de tudo aumentou no mundo inteiro. Nesse vídeo eu vou te falar as cidades mais caras e mais baratas para viver na Austrália, considerando o básico para você viver, que é moradia, alimentação e transporte público. Se você sonha em morar na Austrália ou conhece alguém que está planejando fazer um intercâmbio ou imigrar para a Austrália, envie esse vídeo para ela, porque esse vídeo é um divisor de águas para quem ainda não decidiu qual é a cidade onde vai morar. Se você é novo aqui, meu nome é Priscila, eu moro na Austrália desde 2014, sou agente educacional e aqui no Austrália eu falo sobre a vida na Austrália e como você pode realizar esse sonho também. Os números que eu vou falar nesse vídeo foram divulgados em agosto de 2024 pelo site finder.com.au. E esse vídeo tem o apoio da Tagarela Intercâmbios, a agência de intercâmbios que é a nossa parceira aqui do canal desde 2016 e foram responsáveis pela aplicação de todos os nossos vistos desde 2016. Para falar com os consultores da Tagarela, vai estar ao longo desse vídeo um QR Code aqui na tela e também na descrição desse vídeo você pode falar com os consultores no Brasil e na Austrália. Agora vamos começar e pelo custo, que vai ser o custo mais alto que você vai ter, acredito que em qualquer lugar do mundo, que é com moradia. Eu vou te falar aqui os valores mensais de aluguel de apartamento em estúdio e cada uma das cidades para a gente fazer esse comparativo. E o site ele trouxe para a gente as informações mensais porque eu acredito que a Austrália é uma das poucas que a gente paga o aluguel semanalmente. Então, mensalmente é mais interessante para você fazer um comparativo e até ter uma dimensão de quanto seria isso em reais. Mas lembrando que essa conversão não é muito saudável, até porque você chegando aqui na Austrália, no visto de estudante, você começa a trabalhar, você tem a permissão de trabalhar no visto de intercâmbio, independente do que você for estudar, o visto de estudante te dá a permissão para trabalhar. Então, ganhando em dólar, você paga suas contas em dólar, não precisa trazer do Brasil e nem fazer a conversão. O salário mínimo é de 24,10 dólares australianos por hora. Estudante internacional tem a permissão de trabalhar, neste momento, outubro de 2024, 24 horas semanais. Valor de aluguel de uma acomodação por mês. Sydney, 2.508, Melbourne, 1.837, Perth, 1.719, Brisbane, 2.068 e Adelaide, 1.621. Temos outras 3 cidades também que são menores. Hobart, na Tasmânia, 1.699, Darwin, 1.353 e Canberra, 2.288. Considerando um apartamento inteiro para você, 85 metros quadrados, esse é o valor mensal que você vai pagar em cada uma das cidades. Valor aproximado, uma média, segundo a pesquisa que eles fizeram com pessoas que moram na Austrália. Se você for alugar um estúdio em Sydney, 1.864, em Melbourne, 1.482, Perth, 1.258, Brisbane, 1.589, Adelaide, 1.103, Hobart, 1.420, Darwin, 1.397 e Canberra, 1.640. Dito isso, não é surpresa para quem já está pesquisando sobre a Austrália e tem acesso às informações sobre o país que Sydney é a cidade mais cara para alugar uma moradia. Seja um quarto, uma casa, um apartamento, um estúdio. Sydney está no topo da lista de uma das cidades mais caras para se viver no mundo, inclusive para se viver na Austrália. Eu morei quase 5 anos em Sydney, foi uma experiência incrível, não me arrependo de ter pago o que eu paguei para viver em uma das cidades mais incríveis do mundo. Por que ela é tão cara? Porque é uma das cidades mais desejadas, assim como morar em Nova York, morar em Londres, em Barcelona, é o desejo de muita gente. Quando a gente pensa em Austrália, a gente pensa em Sydney. Está totalmente relacionado com o que a gente teve acesso de informação sobre o país. Para mim era uma escolha muito óbvia e era o meu sonho morar em Sydney. Tanto que eu não pesquisei nenhuma outra cidade. O meu foco foi Sydney e foi lá que eu vivi durante os meus 5 primeiros anos aqui na Austrália como estudante internacional.
Depois eu mudei para a cidade mais barata para moradia na Austrália, que é Adelaide. Não foi por acaso. A gente mudou da cidade mais cara para a cidade mais barata para alugar uma casa, exatamente porque a gente queria diminuir o nosso custo de vida, porque a gente estava vivendo outro momento da nossa vida na Austrália. Quando a gente morava em Sydney, eu e meu marido, éramos só nós dois, a gente tinha outras prioridades. Depois que a gente se tornou uma família e tivemos um filho aqui na Austrália, as prioridades mudaram, o estilo de vida mudou, então por isso a gente decidiu mudar para uma cidade menor, com custo de vida menor. A gente já tinha vivido 5 anos do sonho Austrália. Naquele momento que a gente percebeu que poderíamos dar um próximo passo, a gente mudou aqui para Adelaide. Só para vocês terem uma ideia assim de custos reais, tá? Quando a gente saiu de Sydney em 2019, já faz um tempinho, a gente pagava 530 de aluguel por um apartamento de 2 quartos a 1 quadra da praia. Quando a gente mudou para Adelaide, a gente mudou para essa casa que a gente mora até hoje, pagando $400 de aluguel por uma casa de 3 quartos, 2 salas, 2 banheiros. Claro que não é perto da praia, mas naquela época você conseguiria sim alugar perto da praia, por este valor, um lugar muito parecido com o de Sydney. Então a gente poderia dizer que perto da praia, em Adelaide, poderia pagar $400 e em Sydney pagava-se 530 por um lugar muito parecido. Lembrando, custo de vida é um dos fatores decisivos para você escolher a cidade que você quer morar na Austrália. Vamos falar de alimentação, tá? Na maioria das cidades não tem uma grande diferença no valor de compra no supermercado e comer fora, mas eu vou te falar um valor médio aqui. Se você for sair para comer fora em cada uma das capitais da Austrália, quanto que você vai pagar por um prato individual com uma bebida? Isso é um valor médio. Em Sydney, você paga $20,50. Em Melbourne, $22,50. Perth, $23,50. Brisbane, $23,50. Adelaide, $24,25. Hobart, $22,50. Darwin, $18,50. E Canberra, $28,50. Ou seja, Canberra é a cidade mais cara e Darwin é a capital mais barata em relação a comer fora. Os valores do supermercado, pacote de macarrão, frutas, que variam muito conforme a sazonalidade, uma caixa de ovo, carne, tudo isso tem uma diferença mínima de cents entre uma capital e outra. Não existe uma disparidade muito grande. Inclusive, entre supermercados, não existe uma diferença enorme em relação à compra do supermercado. Então, não é um comparativo que vale a gente trazer aqui. E também varia muito do estilo de vida, o que cada um come. Eu vejo casais gastando, por exemplo, $120 por semana no supermercado e eu vejo outros casais gastando quase $200 com o supermercado. Então varia muito do que você come, quantas vezes você come em casa. Lembrando que comer fora vai te custar muito mais caro. Pedir delivery vai te custar muito mais caro. Então tem um orçamento para pedir delivery, para comer fora e foque em fazer marmitas e comer em casa. Vamos falar sobre transporte público agora. Sydney é a cidade mais cara para andar de transporte público. É quase que o dobro do valor de Adelaide, até porque Adelaide tem a tarifa para estudante internacional. Então você, como estudante, pode adquirir o cartãozinho do ônibus para estudante internacional. Já em Sydney e outras capitais, o cartãozinho de estudante ele não é válido para estudante internacional. Você paga a tarifa cheia, assim como todo mundo. A pesquisa ela não mostrou aqui quais são os valores de transporte público, até porque eles variam conforme a viagem, a distância que você for fazer. Então, por isso eu tô te falando um panorama geral. Darwin é 68% mais barata que Sydney e Hobart é 58% mais barato que Sydney, o transporte público. Você consegue se locomover de transporte público nessas duas capitais por menos de $100 por mês. Mas é preciso avaliar como é o transporte público dessas capitais, se realmente você consegue depender do transporte público. Não comparando com o Brasil, mas comparando com a capital da Austrália. Então, Sydney é mais cara, porém, o
transporte público é muito mais eficiente e consegue te atender de várias formas, de trem, de ônibus, de tram, de ferry. Já as outras cidades são mais limitadas, têm menos horários, menos opções de transporte público. Então, será que vale a pena mesmo pagar por um transporte público mais barato? Será que dá para depender de transporte público? Ou chegando lá, em uma dessas duas cidades, Hobart ou Darwin, você vai precisar comprar um carro? Então, isso realmente precisa ser avaliado. Às vezes o mais barato sai caro. No geral, a gente conclui que Sydney continua sendo a cidade mais cara para viver na Austrália. Você vai pagar cerca de 1/4 a mais de custo de vida em Sydney do que se vivesse em Darwin e Melbourne. Melbourne é a segunda cidade mais populosa da Austrália e ela tem custo de vida mais baixo que Sydney. Se você não está olhando para Melbourne, comece a considerar olhar o custo de vida, o estilo de vida, o clima, tudo que envolve a cidade, não só o custo de vida. E o transporte público também é excelente. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o site para você visualizar tudo isso que eu te falei, ter clareza das informações e confiança também sobre essa fonte. Quero te lembrar que no QR Code aqui da tela e também no link aqui em cima tem o formulário da Tagarela Intercâmbios para você fazer um orçamento para estudar e trabalhar na Austrália. A Tagarela é minha parceira desde 2016 e eles têm 99% dos vistos aplicados aprovados. Você já sabe o que fazer, se inscrever aqui no canal, deixar o seu comentário se ficou alguma dúvida. Lá no Instagram eu tô todos os dias dando updates, respondendo as perguntas da caixinha, trazendo informação para você e um pouco também do meu dia a dia. Aqui no YouTube nós temos mais de 600 vídeos e muita informação para você se organizar para vir para a Austrália. Toda semana temos vídeos novos e eu espero te ver aqui na Austrália em breve. Se eu não te ver aqui na Austrália, eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!